grande importância da temperatura ser, em primeiro lugar, anotada de forma adequada. Aí, se o termômetro não estiver dentro daquele parâmetro, vamos dar um exemplo. A temperatura ela tem que manter em mais 8, mais 2, mais 8. Vamos lá. Entre dois, isso significa o quê? Sinalzinho de positivo. Que a temperatura não é negativa, é positiva, tá? Então, aquele sinal de mais significa isso, temperatura positiva. Entre 2 e 8 graus, tá? Se tiver 4, tá certo. Se tiver 6, tá certo. Ele tem que estar dentro dessa média. Aí você vai anotando a mínima e a máxima. Isso fica bem destacado lá no termômetro, tá? Ela não pode ser menos 2. Se o mínimo é 2, tem que estar ali, tá? Ah, tá 4,6, tá 3,8, tá dentro do parâmetro. Lembrando que se passar desse parâmetro, aí você aciona o enfermeiro e faz o plano de contingência. O que aconteceu que está abaixo? Está congelando? Está formando gelo? Então a gente precisa desligar. Essa geladeira precisa sempre passar pelo processo de limpeza. Para que eu não tenha formação de gelo, para que esse gelo não... E principalmente, eu estou falando de gelo porque não é o adequado, não é o recomendado, tá? Mas por falha no equipamento, o equipamento está superaquecido e ele vai formar aquele gelo, porque não é para formar, tá? O gelo ele não é a situação adequada. Tem que ser seco, tá? Mas, dependendo de onde você tiver, o recurso que você tiver, para não acontecer isso, tá? Mesmo o gelo seco, a geladeira sendo desligada e ter lá o seu processo de autolimpeza, tá? Você precisa ter uma rotina de limpeza. Ah, mas tem muitos enfermeiros que me escutam, que me seguem, e que também devem estar escutando aqui. É de suma importância ter uma rotina de limpeza de refrigerador, controle de temperatura rigoroso. Lembrando que é um ato de negligência se a gente aplicar um medicamento termolábil. O que é um medicamento termolábil? Aquele que precisa de refrigeração de acordo com o fabricante. Então, é de suma importância ter essa rotina. O que geralmente acontece? Fica um colaborador para o plantão, escalado ali, ou no período de 15 dias ou de um mês, para fazer esse controle. E o que acontece? Eu preciso me direcionar, saber quem é o responsável. Você também é corresponsável. Puxa, colega, eu peguei aqui, ó, enfermeira, estou aqui com o mapa de controle de temperatura, só que os outros plantões, isso precisa ser totalmente monitorado, para que você não corra o risco de não fazer de forma adequada, certo? Então, conte aqui para mim a sua experiência, se você faz ou fez algum controle de temperatura. Traz aqui essa informação para mim, tá? É super importante, ok? Resumindo o que eu falei, controle de temperatura, no mínimo 3 vezes ao dia, tá? No mínimo. Vai depender da rotina da sua unidade. Ela tem que obedecer, geralmente no mapa já fala os parâmetros, tá? Então, né, mínimo e a máxima, entre 2 e 8, aqui eu estou dando exemplo, tá? O controle de temperatura do ambiente, ele precisa também estar anotado. Dependendo do ambiente, também tem o controle de temperatura do ambiente. E isso, pessoal, está anotado no mapa, tá? Está anotado no mapa de controle de temperatura. Para que você tenha essa informação de fácil acesso, tá? Isso é super importante, primeira coisa, tá? Segundo, anotar o valor exato. Ah, eu vou omitir aqui, depois eu arrumo. Não, você precisa reportar essa informação ao seu líder e isso precisa ser sanado. O que a gente faz quando tem um erro? Quando tem alguma não conformidade, ou o refrigerador está super congelando, ou ao contrário, não está refrigerando de forma adequada. Eu tenho que ter um plano de contingência. Olha, vamos transferir para a geladeira, lá para o refrigerador da farmácia, provisoriamente. É uma saída, tá? Isso precisa estar alinhado com a equipe. Você precisa saber dessa informação, tá? E quando isso não acontece, é um ato de negligência, porque você tem informação e você não faz da forma adequada. Então, contextualizando e resumindo, você é responsável também por todo esse processo. E quando você está inserido no processo seletivo, isso pode ser uma questão, dependendo da área que você vai atuar, se for alguma coisa específica, que tem muitos medicamentos daquela característica, com certeza isso pode ser pontuado, perguntado na sua prova, até a prova prática, tá? E aí você nunca ouvi falar, não sei, olha, eu sei que tem um termômetro, mas, pessoal, tem que prestar atenção na importância da riqueza dos detalhes, tá?
Às vezes o profissional se forma muito só naquela técnica assistencial, né? Troca banho no leito, medicamento, punção venosa, tudo isso é super mega importante. Mas não devemos fechar os olhos para o processo como um todo, tá? Então, se você não tem o hábito, se você não faz esse controle e trabalha, dá um pulinho lá onde tem uma geladeira lá dentro da sua instituição. Ah, não, só fica na farmácia. Bate lá, fala com o colega, deixa eu ver como que é, como que funciona. É legal essa informação. É super importante, tá? E agora eu vou trazer um exemplo, tá? Na verdade, um exemplo não. Vou trazer uma história que pode servir como exemplo. Uma história que teve aí um desfecho não muito trágico, porque as pessoas que estavam atuando tinham conhecimento. Então, teve uma unidade, um hospital de campanha, inclusive, que recebeu ali muitos medicamentos, e uma classe medicamentosa era armazenado em refrigeração, tá? Só que a geladeira, ela parou de funcionar e ela não entrou no gerador, tá? Por algum motivo, o gerador daquele local, tá? Não funcionou. O que aconteceu? Tem termômetros que ele starta quando está fora do parâmetro. E, graças a Deus, naquele dia, tinha uma pessoa responsável aí pelo controle, estava ali no ambiente, percebeu e chamou o enfermeiro. O que eles fizeram, né? Prepararam um cooler, uma caixa térmica, tá? Com gelox, isolaram, né? A gente precisa colocar uma folha para alguma coisa para isolar, tá? O gelox que não entre em contato direto ali com o medicamento, ou com a vacina em si, enfim. Isolaram ali com folha mesmo, tá? Limpa, papel, ok? E armazenaram os medicamentos, que não eram poucos. E naquela ocasião, estava faltando mercadoria, matéria-prima. Então, veja a importância desse ato. Veja como foi rápido, plano de ação, agilidade, todo mundo trabalhou em conjunto, tá? Levaram esses medicamentos, claro, né? Depois disso, criou uma rotina que só ficaria dentro da farmácia, porque lá naquele local tinha gerador, naquele outro lá não tinha. Mas como tinha uma UTI próxima, precisava, tudo naquela ocasião, no início da pandemia, salas que não eram quarto viraram quarto para paciente, tá? E muita coisa foi adaptada. E tinha uma geladeira nesse local. Só que o gerador não entrou, porque naquele espaço físico não era contemplado o gerador. Então isso pode acontecer lá onde você trabalha, pode acontecer na unidade, pode acontecer. Mas a gente precisa estar atento e saber da importância. Talvez se esse profissional não soubesse nada, ele ia lá apertar o dedozinho lá no alarme, desligar e ó, vida que segue. Mas não. Foi exemplar. E é assim que você também deve ser, tá? Nas suas práticas, trabalhar sempre em equipe, lembrando que ninguém faz nada sozinho. Se você está onde está, você tem um líder e o seu líder ele conta com você e você realmente salva ali o que precisa salvar. São os medicamentos, os imunobiológicos, enfim, para que o nosso paciente receba o que ele precisa receber da forma adequada, efetiva e com segurança. E você fazendo parte desse processo, com certeza vai ser a diferença e também vai se sair em qualquer situação onde tenha uma questão relacionada com controle de temperatura, tá?